Girando então o primeiro tema do nosso programa de hoje, reportagem da Folha de São Paulo informa que o grupo do presidente do PSL e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Luciano Bivar, lançou uma candidata laranja em Pernambuco que recebeu R$400 mil de dinheiro público na última eleição. Maria de Lourdes Paixão, que se candidatou a deputada federal, foi a terceira maior beneficiária da sigla, mas recebeu apenas 274 votos. Procurada pela reportagem do jornal, no caso, Maria de Lourdes disse que foi prejudicada por receber a verba perto da data da eleição e não soube dar detalhes sobre gastos declarados à Justiça Eleitoral. Segundo os extratos bancários obtidos pelo jornal, o pagamento de R$380 mil à gráfica foram realizados após a eleição. O gerente do negócio, Paulo Henrique Vasconcelos, se assustou com o valor quando questionado pelo jornal. No entanto, em um segundo contato, ele confirmou o pagamento sem dar mais detalhes. Mais um caso aí, Vera Magalhães, parecido, né, com o anterior até. Parecido com o anterior, embora esse tenha aí mais vestígios, mais indícios de que se trata mesmo de uma super laranja, né? Porque uma senhora de 68 anos que obteve só 274 votos, mas foi aquinhoada com a terceira maior distribuição de fundo partidário do PSL. Atrás do Luciano Bivar, que também era candidato a deputado pelo mesmo PSL de Pernambuco e era o presidente licenciado, e do atual líder do partido. Foram os dois únicos, os dois já eram deputados, foram os dois únicos que conseguiram mais recursos que essa senhora, que não se lembra direito da campanha, diz ter lapsos aí de memória quanto aos atos da sua campanha, afirma que realmente recebeu uma grande quantidade de dinheiro, mas aí era tarde demais para que ela tivesse um sucesso eleitoral. Ele imprimiu milhões de panfletos, o cálculo para que eles fossem distribuídos no tempo hábil que havia entre a sua impressão, suposta impressão, e a eleição necessitaria de robôs mesmo, robôs ali, figurinhas de robôs para distribuir, porque pessoas não conseguiriam. Então é tudo muito estranho nessa prestação de contas e mostra essa desgraça brasileira, né? Em que você muda a lei, muda a regra, tenta dificultar os caminhos para o Caixa 2, para a fraude eleitoral, mas a criatividade, no mau sentido, acaba imperando e fazendo com que essas formas se renovem, né? E encontraram nessa cota para mulheres uma excrescência da legislação brasileira, algo que não se justifica e que não tem o menor impacto para aumentar aí sim desejável maior participação das mulheres na política. Encontrou nessa cota bizarra um veículo apropriadíssimo para um laranjal, né? Agora virou um laranjal feminino. Acaba sendo pior a emenda que o soneto. Você acaba usando uma cota para estigmatizar a presença de mulheres e rebaixar a sua participação na política. Você só vai buscar as mulheres para que sejam laranjas e tenham destinada a elas uma verba que depois é apropriada pelos homens dirigentes de sempre. Joel Pinheiro, suas considerações iniciais. Exato, tá bastante configurado aqui, todas as evidências apontam para que de fato fosse uma candidatura laranja, né? Como é que essa candidata recebeu R$400 mil e não chegou a 300 votos? Imprimiu uma quantidade absurda que a Vera apontou aí de supostamente de material gráfico, mas a gráfica parece que não existe no endereço que está colocado. Cadê esse material todo? Não temos nada disso. As evidências apontam para ela ter sido laranja. E eu acho bom frisar, essa oportunidade de corrupção específica, esse caso que a gente está vendo aqui, ele decorre dessa lei muito ineficiente que a gente tem de cotas de mulheres na política. Tem tanto a cota de candidaturas, que pelo menos 1/3 das candidaturas tem que ser de um gênero, não diz que é mulher, mas o desbalanço, o desequilíbrio entre candidaturas tem que ser de 1/3 para 2/3 no máximo. O que acaba exigindo muitas vezes que os partidos procurem mulheres e saiam à caça de candidatas mulheres, quando muitas vezes não conseguem encontrar mulheres realmente dispostas a concorrer e realmente com vontade de concorrer. Eu já trabalhei em partido político, eu já tive essa experiência de procurar candidaturas mulheres. O partido, no caso, fazia tudo corretamente, não tinha laranja nem nada, mas era uma luta conseguir convencer mulheres totalmente capacitadas a concorrer. E tem também a cota do uso do fundo.
um dinheiro do fundo partidário que tem que ser obrigatoriamente usado para promover a candidatura de mulheres. E isso cria, então, uma situação muito difícil para muitos partidos aí, é um efeito disso que a gente está vendo aqui. Quer dizer, então, que a gente tem que se posicionar como se posicionou de forma bastante infeliz, na minha opinião, o presidente aí do PSL, Luciano Bivar, dizendo que as mulheres não têm vocação para política? Não, nada disso, não tem nada a ver com isso. Eu acredito, pelo menos, que tanto mulheres quanto homens têm igual vocação aí para a carreira política. Mas o que a gente tem que ver é que a desigualdade de mulheres e homens na política no Brasil agora não se resolve criando essas cotas aí no nível dos partidos. Ela decorre de um problema cultural, de diferenças culturais muito mais profundas. E não é com arremedo, exigindo que os partidos se virem aí para colocar mulheres, que muitas vezes vão ser pessoas que não estão de fato querendo concorrer e que não vão fazer um esforço real de campanha, e nas quais, portanto, seria irracional o partido colocar dinheiro. Não é passando essa conta para os partidos que a gente vai ver uma mudança. Trata-se de uma mudança que, para ocorrer, vai ter que se dar num nível cultural mais profundo. E uma lei dessas apenas apaga essa necessidade, apenas finge que o problema pode ser resolvido lá em cima, quando não pode. Ela cria, ou de um lado, partidos que seguem a regra, seguem a lei de fato e acabam gerando uma grande ineficiência, acabam usando recursos de uma forma muito ruim, ou por outro, partidos que quebram a regra, que quebram a lei, e, portanto, essas leis aí acabam servindo como mais uma oportunidade da corrupção. É pra gente mudar isso pra já. Carlos Andreasa, passo a bola para você. Complementarmente ao que disseram os colegas, é preciso refletir também sobre esse partido, sobre o PSL. É claro que esses vícios de prática corrupta, caixa 2, laranja, é algo disseminado nas estruturas partidárias. Mas no caso do PSL, é o partido do Jair Bolsonaro, né? Cuja base fundamental é a da moralidade, da ética, pensando em coisa pública. Nós estamos falando de um sistema eleitoral, de financiamento eleitoral, que, a meu ver, é uma barbaridade, é feito por dinheiro público. É inacreditável que a gente tenha, em 2017, 2018, regredido para um sistema de financiamento de campanha que se dê fundamentalmente por meio de dinheiro público. O que eu quero dizer com isso é que isso fica mais grave, não apenas por ser o partido do Jair Bolsonaro, mas por ser o partido do Jair Bolsonaro nessas circunstâncias, e também um partido de aluguel, um partido que não tem base programática, não tem um programa, não tem linhas doutrinárias a seguir. É um partido inventado, um partido que foi fundado no passado pelo Luciano Bivar, que controla o partido em Pernambuco, onde se deu esse episódio, e que, no entanto, foi uma invenção alugada, uma invenção artificial de Gustavo Bebiano, hoje ministro, que se transformou em presidente interino desse partido durante a campanha eleitoral. Esses são os dois personagens fundamentais que expressam a artificialidade do PSL. E não à toa estão envolvidos, de um modo ou de outro, nessa história. No caso de Minas Gerais, do ministro do Turismo, esse sujeito era coordenador da campanha do Jair Bolsonaro em Minas Gerais. E há aquele episódio bastante laranja, chamemos assim, de uso, mais uma vez, da figura de uma mulher para repasse de cota obrigatória em lei de fundo partidário, para depois fazer uma espécie de rachadinha. Agora o padrão se repete em Pernambuco, terra de Luciano Bivar, fundador do partido e novamente presidente do partido. Só que o dinheiro veio, segundo se diz, do Diretório Nacional do partido, na época comandado por Gustavo Bebiano. E agora estão os dois, o criador artificial do partido e o seu fundador, que retomou o controle, disputando o jogo de empurra-empurra para ver quem está na origem da remessa desse dinheiro. Eles estão se acusando, vejam, não é nem que estejam negando a existência do esquema, está um empurrando para o outro a responsabilidade. Bebiano tentando tirar um pouco fora da remessa do dinheiro desde o Diretório Nacional e acusando o Bivar indiretamente de ser o responsável pelas candidaturas em Pernambuco. E Bivar dizendo que não tem nada a ver com essa candidatura, que o dinheiro veio do Comando Central. Isto é típico de um partido como o PSL. Típico do nosso sistema partidário, mas especialmente de um partido inventado como esse, sem nenhuma linha de aluguel, em que as pessoas vão ganhar dinheiro, minha gente. Não se iludam. As pessoas vão ganhar dinheiro.
E eu pego carona no Não Se Iludam, do Andreasa, para demonstrar o meu espanto, né? Um dia que a gente está falando aqui do Boixá e de como ele tinha independência e desassombro para criticar a todos indistintamente, a gente vê um esquema desse que tem cara de laranja, cheiro de laranja, cor de laranja, e você vê gente passando pano nas redes sociais, que só porque é a direita, porque não sei o quê. Primeiro, não é a direita. Esse partido foi o partido incubadora do bolsonarismo, como a Andreasa bem descreveu. Vamos lembrar, até dias antes da eleição, não se sabia por qual partido Jair Bolsonaro sairia candidato. A maioria dessas pessoas que integra a chamada bancada do PSL é um amontoado de gente eleita nas costas do Jair Bolsonaro e única e exclusivamente pelo fato de ter estado com ele, sem nenhuma luz própria, sem nenhuma trajetória própria na política. Luciano Bivar, este agora flagrado no Laranjal de Pernambuco, era um dirigente de time de futebol, foi dirigente do Esporte Clube Recife e confessou ter subornado um técnico para que convocasse um jogador do seu time à época. Quase foi incluído numa CPI na época. Então, pelo fato das pessoas serem de esquerda ou de direita, elas recebem uma espécie de uma licença para transgredir, que vem na forma de uma flanelinha que as pessoas passam em tudo para apagar toda e qualquer nódoa e faz com que elas deixem de ter qualquer senso crítico. Eu peço a todos os que nos ouvem de boa fé que troquem a sigla PSL pela sigla PSOL. Põe um O a mais em algum momento ali. E aí, eu queria ver o escândalo que iam estar fazendo nas redes sociais. A coerência é algo indissociável do debate público. A hora em que você abre mão da coerência, você abre mão da sua liberdade de opinar, você abre mão da sua identidade intelectual e aí é trevas, minha gente.